A paz do Senhor, queridos adolescentes, estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD, da Sala dos Adolescentes, que é da faixa etária de 13 a 14 anos, que você possa já estar preparado, aluno, com a sua nova revista. Nós estamos iniciando uma nova revista, que tem o título Vivendo em Sociedade. Espero que ela esteja aí com você, que você possa estar com o seu coração aberto para que possamos estudar essa nova revista. Estamos muito animados, né? Terminamos um trimestre, agora estamos iniciando um novo trimestre. Nós temos os nossos alunos novos que estão vindo da sala dos pré-adolescentes, que também vocês possam ser bem-vindos, sejam bem-vindos, que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. É mais um degrau que vocês estão subindo para aprender mais da palavra de Deus, aprender mais de Deus, que nos ama, que nos ajuda, que enviou o seu Filho único para morrer por nós. Então é importante que estejamos aprendendo a palavra de Deus juntos. Aos novos alunos, existem algumas diferenças aí da sala que vocês tinham antes. Agora vocês não precisam mais enviar os vídeos, mas continuamos com as mesmas responsabilidades de decorar o textuário, de estudarmos a revista, mandarmos os relatórios, compartilharmos os vídeos, deixar o seu like. Tudo bem, alunos? Então, vamos começar a nossa aula também avisando de que os alunos que saíram dos pré-adolescentes agora estão na sala dos adolescentes. E a sala dos adolescentes faz parte do departamento da juventude da igreja. Os pré-adolescentes faz parte do departamento infantil. E vocês agora fazem parte da juventude da igreja. E vocês estão convocados a estarmos conosco sempre, todos os domingos, na escola dominical, estudando a palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar a nossa aula orando. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos por essa grande oportunidade que temos de estudarmos a palavra de Deus juntos, de estarmos juntos adorando o seu nome, que o Senhor possa falar aos nossos corações, quebrantar os nossos corações, Senhor, porque precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz, sermos direcionados por ela. Te agradeço por tudo e nos ajude neste momento para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero separar esse início de aula, adolescentes, para que nós possamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Vocês já conhecem, vocês podem estar ofertando pelo PicPay, pelo Pix, ou vindo pessoalmente aqui na igreja quando você aqui estiver. Fique à vontade para ofertar à casa do Senhor. Amém? Vamos iniciar a nossa primeira lição, que tem o título O que é uma sociedade? Vamos ler o nosso textuário. Está na primeira página aí da sua revista. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Romanos 12, 2. Vamos ler mais uma vez? Para ficar bem gravado na nossa mente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Romanos 12, 2. O nosso primeiro tópico, o que é uma sociedade? O que é uma sociedade? Acompanhe na revista, aluno. É um ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado, ou seja, ele necessita de companhia. Todos nós necessitamos de companhia uns dos outros. Nós somos seres que gostamos de estar com outros iguais a nós. Lá no jardim do Éden, Adão foi criado, o homem foi criado, e Deus criou os animais. E Adão,
ele tinha a companhia dos animais. Mas Deus, em Gênesis 2:18, você pode continuar acompanhando na revista, que Deus disse que não era bom que o homem ficasse sozinho. Não era bom que o homem não tivesse ninguém para conversar. Não era bom que o homem não tivesse ninguém para compartilhar as suas alegrias, as suas tristezas. Não era bom. E Deus, vendo isso, e na sua infinita misericórdia e bondade, ele então cria uma auxiliadora, uma mulher. E essa mulher passa a viver com ele. Então nós já podemos perceber que lá no início, a primeira sociedade criada por Deus é a família. A família é a nossa primeira sociedade, é o nosso ambiente que nós somos incorporados. E é através da família que nós vamos aprender as regras, os valores, as crenças e as virtudes que vão nos preparar para que mais tarde sejamos inseridos em outros grupos sociais. Então, olha como que Deus é bom e como o poder da onisciência de Deus, ele nos ajuda desde o início. Para vivermos em sociedade, nós precisamos aprender a viver como família. Quando você, adolescente, obedece o seu pai ou a sua mãe, ou o seu responsável, quando você, adolescente, aprende o horário de dormir, tem responsabilidades dentro da sua casa, e é bom que você, adolescente, tenha responsabilidades dentro da sua casa, porque quanto mais responsabilidade nós formos adquirindo, nós vamos criando compromissos e vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade de nos socializar com outras pessoas. Então, a família, ela é o primeiro grupo social e também ele é o mais importante que nós pertencemos. Você deve dar valor à família. Por quê, adolescente? Porque quando somos bons filhos, nós com certeza seremos bons profissionais, nós com certeza seremos bons alunos na escola. Se eu não obedeço meu pai e minha mãe, com certeza, dificilmente vou obedecer um professor e no futuro vou obedecer a um chefe do meu trabalho. É importante, adolescente, você fazer um autoexame e ver como você tem se comportado na sua família. Porque agora você está sendo, vamos dizer assim, treinado para viver em uma sociedade. Se você viver bem na sua família, e a Bíblia diz como nós devemos viver em família, você viverá bem também na sociedade. Então, devemos nos atentar a isso, devemos ser filhos obedientes, não desobedientes, em todo o tempo. Devemos estar atentos aos grupos que já somos inseridos, a família, a igreja, a escola. E nesse período que estamos ali participando desses grupos, procurar também a nos atentar às regras, a nos atentar aos valores, para que possamos viver bem nesses grupos da sociedade. Tudo bem, alunos? Então a gente já entendeu que a sociedade é um ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado. E o primeiro grupo social é, com certeza, o mais importante, aquele que Deus fez primeiro, lá no Jardim do Éden. O grupo que nós pertencemos. É o grupo que nós devemos estar sempre atentos. Não desprezar o tempo que nós temos em família, o aprendizado que você está tendo com a sua família. Então, esse grupo é a família. Vamos para o nosso segundo tópico. Mudanças sociais. As sociedades, adolescentes,
elas não são imutáveis. Elas sofrem alterações ao longo dos anos. Vocês sabem disso, nós já tivemos sociedades primitivas, antigas, medievais, modernas e pós-modernas. São muitos, adolescentes, os fatores que alteram, que mudam a sociedade. Ela está em constante mudança. A revista vai nos trazer que a guerra, ela é um fator que altera a sociedade, não é mesmo? Vocês já devem ter estudado ou estão estudando sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial tiveram muitas mudanças e na Segunda Guerra Mundial houve outras mudanças, principalmente nos países que estavam mais envolvidos ali no fronte de batalha. Então nós sabemos que a Alemanha sofreu mudanças, que outros países da Europa sofreram grandes mudanças por causa, aquela sociedade recebeu mudança por causa da guerra. Nós temos países mais atuais também que sofreram mudanças por causa da guerra, a sua economia teve problemas por causa da guerra, então assim mudou toda aquela sociedade. Vocês podem depois estar fazendo uma pesquisa sobre isso. O Iraque, o Afeganistão e a Líbia. O Afeganistão está aí na mídia aí sendo falado, né, por causa do Talibã, que aquela sociedade está de novo sofrendo alterações ali de acordo com o governo daquele país. Mas tem outra coisa que tem trago grandes mudanças na sociedade. E ela é a tecnologia. E eu queria separar aqui um pouquinho para que a gente venha falar um pouco sobre a internet. A internet, ela traz muitas mudanças, ela trouxe muitas mudanças. Por exemplo, essa aula aqui que nós estamos tendo. A escola dominical inteira da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. A internet nos ajuda a levarmos a escola dominical para dentro de sua casa. Hoje, com a ajuda da internet, nós conseguimos levar a palavra de Deus aí para sua casa e no conforto do seu lar, você pode estar assistindo a escola dominical. Se não fosse assim, se não tivesse internet, nós não poderíamos estar fazendo desta forma. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, não muitos anos, isso não seria possível. Então a internet, ela trouxe sim mudanças positivas, mas também há mudanças que não são tão boas assim. Por exemplo, as redes sociais. Hoje, o relacionamento da nossa sociedade é um relacionamento bem diferente do relacionamento que se tinha há algumas décadas atrás, ou alguns anos atrás. Por exemplo, quando eu queria ir falar com um amigo, eu tinha que chegar da escola, tomar banho, tomar café, e só depois ir andando, né, para a casa de um amigo para poder falar com esse amigo. Então, eu tinha todo esse processo para conseguir falar com um amigo. Se ele não fosse da escola, é claro, na escola eu falava com os amigos que ali tinham. Se eles saíssem da escola, também não teria contato com eles. Eu precisava ir à casa deles ou eles precisavam também me procurar para que pudéssemos conversar. Agora, adolescentes, com a internet, com as redes sociais, vocês sabem muito bem que nós temos o WhatsApp, que é uma rede social muito usada, em que nós mandamos mensagem. Um amigo que eu não vejo, eu mando uma mensagem, pergunto se está tudo bem. Ele também manda uma mensagem respondendo se está tudo bem ou não. E aí nós perdemos um pouco a questão do contato visual, aquela questão de chegarmos, vemos a expressão da pessoa, se está bem ou não, se realmente ela está passando por uma situação difícil ou não. Porque às vezes, né, lá no celular, escrevendo, aceita qualquer coisa, mas nós não temos mais esse contato visual, de podermos conversar, de podermos ali nos conhecer como amigos. Através da internet,
você consegue conversar com várias pessoas e até do mundo todo. Mas muitas vezes tem pessoas que você nunca viu, ou a pessoa que conversa nunca viu, e não consegue, mas às vezes se chamam de amigos. Todos os meus amigos, eu conhecia eles pessoalmente, muitas vezes, a maioria deles a família, como eles também conheciam a minha família, porque eles às vezes vinham à minha casa, ou às vezes eu ia à casa deles. Hoje, há muitos adolescentes, e é preciso que você tenha atenção nisso, que os pais não conhecem os seus amigos. Todos os seus amigos adolescentes devem ser conhecidos dos seus pais. Você deve apresentá-los. Porque são pessoas que os nossos pais, os seus pais, precisam ter ciência. Bem, então a internet, ela trouxe essa mudança para a sociedade. Foi uma grande mudança. Talvez muitos de vocês, com certeza, nasceram já com a internet já no mundo. Quando eu nasci, não tinha internet. Então, eu sei que a mudança que aconteceu na nossa sociedade foi muito grande. E são tantas as mudanças, né, adolescentes? São tantas as mudanças que nós temos vivido. Agora nós passamos pela pandemia, então passamos por várias mudanças. Houve a questão do isolamento, houve a questão da máscara, do álcool gel, que a sociedade tinha que se adaptar a esse novo modo de vida que era para segurança, para que a gente não contraísse o Covid-19, as vacinas que vieram, então toda a sociedade passa também por essa mudança. E há também as novas ideologias, que trazem também novas ideias e que muitas vezes vão contra o cristianismo. Mas eu queria ler com vocês aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. É importante. Abra sua Bíblia e abra 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, página da Bíblia McCheyne, 520. Vamos ler? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha só, adolescente, a palavra do Senhor, ela não muda. Ela não precisa de nenhuma adaptação a este mundo que vivemos, a essa sociedade. Ela não precisa de uma mudança. Não. A palavra de Deus, ela permanece para sempre imutável. Ela não muda. Grave isso na sua mente. A palavra de Deus, ela não há nenhuma necessidade de mudar nenhuma palavra escrita aqui. Nenhuma vírgula escrita aqui. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos ajudar a caminhar nesta sociedade. E a sociedade, adolescente, não se engane, ela necessita de Cristo. A sociedade, ela precisa do nosso Salvador. É importante que você aprenda, e não esqueça nunca disso, de que de Gênesis a Apocalipse, tudo aqui foi escrito, autorizado por Deus. Foi Deus quem trouxe esta palavra para nós. Por isso que quando lemos a Bíblia com o nosso coração aberto, quebrantado, na presença de Deus, nós sentimos o Espírito Santo falando conosco. Nós sentimos o Espírito Santo nos direcionando. Professor, como é que eu sei que Deus está falando comigo através da palavra? Você pode perguntar. Quando você se sente constrangido, quando você vê que o seu caminhar necessita de mudança, você precisa caminhar segundo a vontade de Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia e você percebe que há algo que precisa ser mudado, Deus está falando diretamente ao seu coração. E é preciso ouvir,
Porque existem pessoas, infelizmente, que Deus fala diretamente ao coração, mas eles continuam vivendo na prática do pecado. Nós já entendemos isso, sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós já entendemos que Cristo veio e morreu por nós. Vocês já estão, já aprenderam bastante sobre isso, e a gente não precisa ficar sempre repetindo isso. Entendam que nós necessitamos ler a palavra de Deus. Por quê, adolescente? Porque é necessário obedecer a Deus. Nós podemos citar, a nossa revista vai trazer sobre Noé. Vocês conhecem a história de Noé. Noé foi o homem que viveu em uma época de muita corrupção, violência, de muitas tristezas, de muita injustiça. Deus, quando olhou para a terra, ficou muito decepcionado, muito triste com o que estava acontecendo. Então, Deus vai a Noé e traz uma palavra de que ele deveria fazer uma arca, né? E Deus avisa Noé: Noé, vai ter o dia do julgamento, vai ter o dia em que o julgamento viria sobre a terra. No entanto, adolescentes, ninguém, adolescentes, acreditou. Porém, aquele dia em que Noé falava de Deus, em que Noé estava dizendo que Deus destruiria a terra, aquele dia chegou, aquele grande dia chegou, aquele terrível dia para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados chegou. E aí, adolescentes, Noé e sua família foram salvos. Mas aquela população, aquela sociedade corrupta, aquela sociedade que não queria obedecer à voz de Deus, foi morta ali no dilúvio. É assim, adolescentes. Nós hoje vivemos o Evangelho, nós hoje evangelizamos as pessoas, e muitas pessoas ainda não aceitaram a Cristo. Nós oramos pelos nossos parentes que ainda não aceitaram a Cristo. Nós oramos pelas pessoas, nossos vizinhos. Nós oramos por várias pessoas para que eles se arrependam dos seus pecados e aceitem a Cristo. Nós procuramos também viver, nos consagrando ao Senhor, que você também possa viver assim, evitando todo o mal, toda a maledicência, evitando o pecado, tentando fugir desse pecado e pedindo forças a Deus para que possamos prevalecer contra o pecado através do Espírito Santo de Deus. É claro, adolescentes, que a palavra de Deus sendo lida todos os dias, ela nos traz também essa consciência de que devemos nos afastar do mal e seguir a Cristo. E aí, adolescentes, mas um dia também vai vir o juízo para esta terra, para esta sociedade. Um dia vai vir o juízo para todos nós. E nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, adolescentes, que Deus ele é tão bom, que Ele, mesmo no tempo da pandemia, não deixou que você, adolescente, ficasse sem a palavra de Deus. A escola dominical online aconteceu aqui na igreja pela necessidade da pandemia. E você recebe todos os domingos. Também tem os cultos de quarta, tem os cultos de sexta, tem os cultos de sábado. Toda a programação de igreja você pode receber online, para que, se você estiver em casa, você não fique de forma nenhuma sem ouvir a palavra de Deus. E olha como é que Deus é bom, para que sempre esteja em nosso coração. Um coração arrependido dos pecados, um coração quebrantado e um coração que busque fazer a vontade de Deus. Amém, adolescentes? Vamos para o nosso tópico: Jesus e a sociedade do seu tempo. Jesus, ele não foi um eremita, ele não chegou e falou: olha, a sociedade aqui está passando por muitos pecados, muitas injustiças, e agora eu vou me afastar. Vocês sabem que ele não fez isso. Ele andava no meio das pessoas. Ele fez amigos
E nós podemos ver que Jesus, adolescentes, ele foi convidado até para festas. Ele foi convidado para a festa onde ele transformou a água em vinho. É o primeiro milagre. Transformou a água em vinho. Ele estava numa festa e ele foi convidado. Ele tinha amigos, né? Além dos discípulos, ele tinha muitos outros amigos. Nós podemos citar Lázaro, que foi ressuscitado, né? Marta e Maria, eram seus amigos também, e amavam a Jesus. Jesus, ele vivia naquela sociedade, mas ele não era uma pessoa que ficava fora da sociedade, que se isolou da sociedade para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Não, ele não fez isso. Ele viveu em sociedade, mas aquela sociedade, ela mudou Jesus? Não, não mudou Jesus. Aquela sociedade fez com que Jesus deixasse de fazer a vontade do Pai? Também não fez isso. Aquela sociedade fez com que Jesus mudasse o seu caminho? Não, ele não fez isso, adolescentes. Jesus, ele andou no meio daquelas pessoas, viveu no meio daquelas pessoas, mas ele não cometeu os mesmos pecados e não foi mudado por aquela sociedade, porque Jesus sabia que a sociedade, ela mudava de tempos em tempos, mas a palavra de Deus nunca mudou. A palavra de Deus continuou ali firme e permaneceu firme. E ele confiava em Deus, mesmo ele sendo Deus e como homem, confiava em Deus e fazia a vontade do Pai. E aí, adolescentes, nós precisamos fixar em nossa mente de que a sociedade não pode nos mudar. É o textuauro, o nosso textuauro, né? Que fala, né? E é muito gostoso esse textuauro, traz um entendimento agora para nós, que nós estamos chegando ao final da nossa revista. E eu vou ler aqui, que nós não devemos viver conforme as pessoas deste mundo, mas é Deus que vai transformar a nossa mente. Uma mudança através da sua graça e da sua misericórdia. Para quê, adolescente? Para que nós possamos influenciar, através da palavra de Deus, a sociedade. Você, adolescente, tem sido influenciado pela sociedade? Ou você, agora que está aprendendo que é você que deve mudar a sociedade através da palavra de Deus, vai colocar isso no seu coração, e esse desafio, e aqui a sala dos adolescentes, ela é uma sala com desafios. Nós, professores aqui da sala dos adolescentes, queremos sempre desafiar vocês a mudar, a fazer algo novo, através do Espírito Santo. Quando você ler a palavra, você pode também evangelizar. Nós sabemos que este foi o que o Senhor nos colocou, né? O nosso tópico que fala que Jesus enviou os discípulos a uma sociedade carente, não é diferente da sociedade que os discípulos viviam, adolescentes. Vocês acham que é diferente? Naquela sociedade, Roma dominava quase que o mundo todo, ou todo mundo, todo o mundo. E Roma, ela era politeísta, ela adorava vários deuses, contrário ao cristianismo, contrário à vontade de Deus, porque Deus, nós sabemos que é o único Deus verdadeiro. E aquela sociedade, ela recebia a pressão de Roma. Havia revoltas, havia rebeliões, havia injustiça, havia uma série de coisas que não é tão diferente do que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Haviam pessoas que apoiavam o sistema de Roma, haviam pessoas que não apoiavam o sistema de Roma, haviam pessoas que eram influenciadas pelos romanos, haviam pessoas que eram influenciadas pelos que eram contra os romanos, pelas nações que eram contra os romanos. Mas deixa eu dizer uma coisa, os cristãos daquela época, eles não foram influenciados
pelaquela sociedade. Eles foram e permaneceram firmes no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. E você deve permanecer firme na palavra de Deus. Você deve entender que a palavra de Deus, ela é suficiente para nos renovar, nos encher do Espírito Santo, para que possamos caminhar neste mundo de trevas. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ela é luz. E nós, através da palavra de Deus, podemos levar luz para as pessoas que estão perdidas. Porque uma sociedade carente é uma sociedade perdida. Uma sociedade carente é uma sociedade sem amor, com injustiças. Uma sociedade que precisa de ajuda. E nós, através da palavra de Deus, através do amor de Cristo, nós podemos levar ajuda à sociedade. Como você pode ajudar, adolescente? A sociedade que você vive. Nós lembramos que a sociedade é todo esse ambiente que nós estamos inseridos. Se eu sair daqui e for para a Alemanha ou Japão, ali eu vou ser inserido naquela sociedade, vou tentar aprender a língua, entender como funciona ali a economia e todas as outras coisas que eu preciso para viver naquela sociedade. Mas o que eu tenho que levar comigo? Aquela sociedade não vai me influenciar porque eu permaneço firme na palavra de Deus. A palavra que não precisa mudar em nada. A palavra de Deus que eu posso ler e saber que o que está escrito aqui é a única verdade que eu preciso ter. E é importante, adolescente, que você esteja firme na palavra de Deus nesse início de revista, porque a nossa sociedade já está sofrendo outras mudanças. Outras mudanças. E é importante, adolescente, que você esteja, depois dessa aula, tenha consciência que existem outras pessoas que precisam da nossa ajuda na nossa sociedade, para que a gente leve a palavra de Deus. E eu sei que às vezes a gente fica envergonhado de levar a palavra de Deus, mas não tenha vergonha. Abra sua boca, que o Espírito Santo vai falar com você. Leia a Bíblia. Abra sua boca. Deus às vezes vai falar coisas que você ainda não pensou. Deus vai tirar a sua timidez para que você fale do Evangelho. Muitos adolescentes estão precisando de ouvir uma palavra de esperança, como os discípulos traziam. Uma palavra de amor, como os discípulos traziam para aquela sociedade. Uma palavra que abriria as portas e os colocaria, aquela sociedade, no caminho de Cristo. E há muitas pessoas à sua volta, adolescente, que estão precisando de ouvir essa palavra. E você precisa tomar uma decisão nesta manhã de domingo, de que você será um mensageiro de Cristo, que você não será influenciado pela sociedade, mas você, através da palavra de Deus, vai levar essa palavra que pode mudar as vidas e as pessoas. Amém, adolescentes? Foi muito bom a lição de hoje. Nós vamos encerrar. Que você possa aprender de que a nossa sociedade está em mudança, mas que nós devemos continuar firmes na palavra de Deus até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque ouvimos a tua palavra, porque queremos, ó Pai, ficar fortes, ó Pai, e perseverantes nela. Que o Senhor nos dê essa força, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração, Senhor, e mude a nossa história através do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu Pai, eu te amo tanto mais que tudo que o meu coração quer.